Tava aqui pensando como a minha sexualidade influencia nas minhas composições, influencia na minha arte. E aí fico pensando nas minhas referências, nos artistas que me inspiraram a querer ser artista também. Seja o Fred Mercury, o Ney Matogrosso, a Lady Gaga, o David Bowie e muitos outros artistas que eu sei que estão na comunidade LGBTQIAPN+, que são mais contemporâneos também. E como uma pessoa bissexual barra pansexual, que na verdade é a mesma coisa, e eu descobri que a bissexualidade é na verdade um termo guarda-chuva. E eu digo isso baseado nesse livro aqui que eu tô lendo, que é da Julia Shaw. E eu super recomendo essa leitura pra quem é bi, pra quem tá na comunidade, pra quem não tá também, que me abriu os horizontes baseado no que aconteceu de fato na história das pesquisas sobre sexualidade, da cultura da diversidade e a importância disso para o desenvolvimento humano, de validar isso como uma forma de expansão da consciência. E quando eu descobri que bissexualidade não é gostar de homens ou e mulheres, na verdade é gostar de pessoas como você e gostar de pessoas que não são como você. Pansexualidade é só mais uma afirmação sobre como você gosta de pessoas por elas serem pessoas, não pelo gênero delas. E o livro fala sobre o desenvolvimento dessas pesquisas, como elas foram se adaptando ao que estava rolando na época, as pessoas que foram à frente disso, as dificuldades no ambiente de trabalho, com a família, os estigmas com essa identificação no mundo moderno e como isso não fazia o menor sentido em muitas culturas antigas. E o papel que a Igreja Católica teve na doutrinação do pensamento das pessoas e como elas enxergam a sexualidade. Como existe preconceito não só das pessoas heterossexuais, mas da própria comunidade enxergando pessoas bissexuais como em cima do muro, ou, por exemplo, nos anos 90, com a epidemia que teve de HIV, enxergando as pessoas bissexuais como transmissores do vírus, e vários estigmas que você se afirmar bissexual carrega. A própria invalidação da sexualidade de figuras famosas, como o próprio Fred Mercury, que eu comentei, a Frida Kahlo, como sendo homossexuais ou como sendo heterossexuais, e como o livro aborda de uma forma muito natural que a sexualidade humana é muito vasta e como a gente foi condicionado a acreditar que o normal é a heteronormatividade e como a bissexualidade desafia esse sistema de crença. Porque quando você sabe a história da bissexualidade como termo, como resistência, como tentar normalizar o que é uma coisa natural do ser humano, que é essa diversidade de como a gente se sente, a nossa orientação, o nosso comportamento e identidade que às vezes coincidem. E todo esse estigma de enxergar as pessoas bissexuais como promíscuas ou que não existem, que é só uma fase, é só um sintoma de um sistema que fez a gente chegar as pessoas em caixinhas e que isso não se aplica na prática. Isso nunca funcionou durante a história da cultura humana. E eu vejo como isso se liga à minha expressão artística também, como tentar não me encaixar nessas caixinhas de gênero musical ou de como eu devo parecer. E isso tem muita força também, como a gente se expressa e como a gente parece para os outros, para outras pessoas que a gente quer que reconheçam a gente. Tem até uma parte do livro que ela fala sobre como é se vestir como bissexual, como você deve se expressar, né? Que como é uma mistura da cultura heterossexual com a cultura homossexual, o que é esse meio do caminho. Eu achei genial como ela questiona isso. Mas mais do que isso, que fica talvez num campo mais raso, é o impacto que eu quero ter com a minha música e a minha arte tem a ver com essa minha vontade de me validar como uma pessoa que não se encaixa nesses padrões, seja ele de gênero ou de sexualidade, e em vários outros que em muitos momentos da minha vida eu tentei me encaixar e tentei ser mais padrão, e isso só trouxe mais sofrimento e mais esse sentimento de inadequação.